Senhor. E quero dizer para os irmãos que estou bastante alegre. Eu não consigo nem falar, meus irmãos. Eu cheguei aqui para dizer para os irmãos muitos problemas na minha vida. Cheguei aqui com um grande peso no meu coração. Não pensei que não ia existir. Mas comecei a meditar nas palavras do Ciro, meus irmãos. E Deus tirou aquele peso que estava no meu coração. Eu peço aos irmãos que orem meu favor. Muitos problemas têm surgido na minha vida. Mas a Bíblia fala que maior é a luta. Mas grande é a luta, mas maior é a vitória. Então eu peço aos irmãos que orem por mim. Não esqueçam, meus irmãos. Problema de pressão, coração, diabetes. Praticamente sabia que eu tinha. Já fui internado quase a primeira vez, já quase fui pela segunda. Mas eu tenho certeza que a minha luta é grande, mas maior vai ser a vitória. Porque o nome do nosso Deus, eu não nego de jeito nenhum. Eu posso estar com a minha boca fechada, mas Deus conhece a minha vida, conhece a sua vida. E eu tenho certeza que não foi de graça que eu vim aqui nessa noite. Muita coisa Deus vai fazer na vida dos irmãos aqui em Roseira. Morri aqui quando era criança. Hoje eu estou com 57 anos, mas na presença de Deus. E peço aos irmãos que orem, meu favor. Eu estarei orando junto com os irmãos. Meu Deus, meu Pai, estou aqui na sua presença nessa hora, Pai, para agradecer, Senhor, por essa noite, por esse momento. Usa agora o teu servo das tuas mãos, Senhor. Faz maravilha, cura, liberta, salva a alma nesse lugar. É a minha oração, Pai. Amém. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria por estar aqui com os amados nessa noite. Amados, por favor, livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 até o 11. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 até o 11. Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve estas coisas. Diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes a sinagoga de Satanás. Nada temas as coisas que têm de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para ser exposto à prova, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Versículo 10. Toda a igreja, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Quando João está na ilha chamada Patmos, uma ilha fortemente cercada, uma ilha que todas as pessoas que eram enviadas para Patmos, o destino dessa pessoa, se a pessoa tivesse alguns anos de vida na ilha de Patmos, ele morria no prazo de 1 ano, porque se ele tentasse fugir da ilha, a ilha era toda cercada pelo mar, havia muitas montanhas e era um lugar onde havia muitos vulcões. Então, se tentassem sair daquela ilha que era uma fortaleza e se lançasse ao mar, seria devorado pelos animais marinhos que lá estavam naquele grande mar. Então, toda pessoa que adentrava naquela ilha era enviado para morrer naquele lugar. E um dia, o apóstolo João, com a idade aproximadamente de 95 anos, ele é enviado para a ilha de Patmos pelo Império Romano. E ali, quando João é enviado ali para aquela ilha, João foi enviado para simplesmente
ele vai escrever para Esmirna, ele vai escrever para Tiatira, ele vai escrever para Sardes, para Pérgamo, para Laodiceia, para Filadélfia. Ele começa a escrever, e cada carta, o Senhor, para cada igreja, o Senhor tem igreja que ele dá uma repreensão, mas também tem igreja que ele faz com elogio. Mas quando chega na carta para a igreja de Esmirna, o Senhor diz para João: escreve para eles que eu conheço as suas obras, eu sei, eu conheço as suas obras, as que conheço a blasfêmia daqueles que dizem ser judeus e não são, são da sinagoga de Satanás. Escreve, João, e diga para eles que eles são pobres materialmente, mas são ricos espiritualmente. João, escreve para eles que durante o espaço de 10 dias o diabo vai se levantar e vai jogar
azeite, para sair o óleo, para sair a essência. Você está entendendo? Às vezes você está passando por prova, às vezes eu estou passando por prova, às vezes nós estamos sendo prensados. Por quê? Porque na medida que nós vamos sendo prensados, não se preocupa, Deus está contigo, mas o óleo vai sair, o óleo vai sair, e quando o óleo sair de você, vai curar a vida de alguém, e quando o óleo sair de você, vai tocar na vida de alguém, e quando o óleo sair de você, vai curar alguém, vai salvar alguém, vai salvar alguém, vai curar alguém, porque o óleo que está em você representa o Espírito do Senhor, representa o Espírito Santo, representa a unção de Deus na sua vida. Quanto mais espremido, mais usado você vai ser na mão de Deus. Chamando, Relaxia, Rimatsaianda, Outriache. A perseguição começa. Os crentes estão sendo mortos. Quem não se dobra perante o imperador está sendo morto. Crianças estão sendo mortas. E os irmãos chegam para o pastor Policarpo, 86 anos de idade. Policarpo conheceu o apóstolo João e foi discípulo do apóstolo João. E Policarpo, há 86 anos, serviu ao Senhor. Os irmãos chegam e dizem para ele: vamos embora daqui, pastor, vamos sair daqui. E de tanto insistirem, leva ele para as montanhas. Ele sai da cidade e vai para as montanhas, e o império está levando vários cristãos presos, e Policarpo vai com alguns irmãos para a montanha e fica escondido. Quando chega, o soldado chega dentro da igreja para prender o restante, Policarpo não estava mais lá, porque os irmãos convenceram ele de ir se esconder nas montanhas, e os soldados descobriram o lugar, porque aqueles mesmos fariseus, aqueles mesmos homens que diziam servir a Deus, que estavam fazendo oposição dentro da igreja, denunciaram onde os irmãos e o pastor estavam. Os soldados caminharam com as suas montarias durante 3 dias, e quando chegaram nas montanhas, pegaram o pastor Policarpo, e quando foram para o prendê-lo, a primeira coisa que o homem de Deus fez, ele olhou para os soldados que foram para o prender e prendeu os outros irmãos, e ele diz para os irmãos: pega água, dá para os animais dele, dá água para os soldados e dá pão para os soldados. O homem iria ser capturado e estava dando pão para o teu inimigo. Andai com Deus. Como é que é, querido? É tão fácil amar quando se é amado, porque Deus quer ver nós amar quando nós não somos amados. Deus quer ver a gente amar quando a gente é odiado, porque é aí que está o verdadeiro amor de Deus. Policarpo vai ser preso com os irmãos, vai ser levado novamente para dentro de Esmirna, e aí ele está dando água para os inimigos que iriam tirar a sua vida. Pegam Policarpo e os irmãos, levam para Esmirna, levam para a praça central da cidade de Esmirna, e quando levam o bispo, o pastor daquela igreja, daquela pequena igreja sofrida, mas Jesus Cristo estava naquela igreja sofrida, e olham para ele, montam as madeiras, colocam um tronco e colocam madeiras em volta, várias madeiras levantadas no alto e madeiras em volta. Eles olham para o bispo e dizem: se tu negares a Jesus a quem tu serves, e se prostrares perante a imagem do imperador, tu irás viver. E Policarpo, ele olha para as pessoas que estão ali no meio da praça. Ele olha para os irmãos que foram aprisionados